Meus irmãos, hoje nós vamos introduzir o estudo da segunda carta de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2 da segunda carta de Pedro. Na semana passada nós estivemos aqui fazendo a conclusão do que o primeiro capítulo dessa carta nos trouxe. E naquela oportunidade nós pudemos reconhecer de forma muito graciosa, não é, a importância da palavra de Deus em nosso viver cotidiano. E naquela oportunidade Pedro esteve a nos ensinar sobre a permanência da palavra. A palavra do Senhor, ela permanece a despeito das pessoas, a despeito das experiências, a despeito do mundo. E o que ele vai afirmar naquele capítulo é justamente que a palavra de Deus fica, enquanto tudo mais passa. As pessoas passam, até mesmo os pregadores, e a palavra de Deus continua. As experiências que nós desenvolvemos ao longo da nossa caminhada também passam, sejam elas agradáveis, fortes, intensas, marcantes ou não, elas também passam, e a palavra do Senhor permanece. E o que dizer da palavra em relação ao mundo? O mundo é um lugar marcado pela impiedade, pela escuridão das trevas, pelas suas escolhas nefastas, mas mesmo em um mundo que tenta todo o tempo subverter a palavra e as pessoas, a palavra de Deus permanece. Tudo isso, meus irmãos, para que nós entendamos quão forte é o recurso bendito que o Senhor nos deu, que é a sua palavra. Portanto, ela é um apoio seguro para nós. Estribados nela, nós podemos seguir adiante, porque ela é inequívoca, ela é eficaz, ela é inerrante. Agora no capítulo 2, Pedro vai chamar a nossa atenção para alguns outros aspectos do ensino que ele traz nessa segunda carta, uma vez que o objetivo de Pedro aqui é alertar e fortalecer os cristãos quanto aos perigos das falsas doutrinas e dos falsos mestres. A igreja, ela está constantemente diante de desafios. E o desafio da igreja aqui, na ótica de Pedro, além das perseguições, é também a deturpação da mensagem. Portanto, eu queria chamar a sua atenção para os primeiros nove versículos do segundo capítulo da segunda carta de Pedro, onde nós podemos ler as seguintes palavras. Segunda de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa delas será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo, lavrado há longo tempo, não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo.
especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Interessante a ótica de Pedro, porque o que ele aborda aqui, meus irmãos, é extremamente grave. Pedro, no primeiro capítulo, como já dissemos, atesta a permanência, a indissolubilidade da palavra, a sua condição eterna, para justamente entrar naquilo que é o âmago, não é, do seu ensino aqui na segunda carta, que é alertar a igreja quanto ao perigo dos falsos ensinamentos. A igreja sofria pressões de todos os lados. Ela era perseguida, ela era ultrajada, mas havia pressões internas também. Porque de dentro da igreja surgiam movimentos que tinham como proposta deturpar o ensinamento bíblico. Então, qual é a razão pela qual Pedro vê o mundo mergulhado em trevas? É o engano. São as mentiras. São as coisas que vão sendo ensinadas sob a pecha de serem eternas, de serem verdadeiras, mas que no fundo corroem o coração e a mente das pessoas. O próprio Jesus Cristo, quando desenvolve o seu chamado sermão profético, lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele faz um alerta semelhante: vede que ninguém vos engane, porque surgirão muitos em meu nome, e dirão, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. É bem verdade que nós não temos visto muitos dizerem que são o próprio Senhor Jesus. Mas nos nossos dias nós temos visto muitos serem emissários de Jesus, estarem a serviço do rei, quando na verdade estão buscando agradar os seus próprios interesses. Nós temos visto, meus irmãos, notícias de que o evangelho tem crescido ao redor do mundo. A nível de Brasil nós já somos quase 60 milhões. Mas o fato é que esses 60 milhões de evangélicos, de cristãos, não estão fazendo a diferença que deveriam fazer. E a pergunta que fazemos é por quê? É porque, a despeito de dizermos muitas vezes que somos quem somos, não fazemos o que fomos chamados a fazer. Então o alerta de Pedro, ele é coerente com os nossos dias. Porque vivemos dias, meus irmãos, ainda de muita superficialidade bíblica, de pouco aprofundamento escriturístico, de forma que há uma indiferença doutrinária. A doutrina tem causado repulsa nos ouvidos humanos. As pessoas não querem saber de doutrina. Muitos confundem o evangelho ou o cristianismo apenas como uma perspectiva de relacionamento. É óbvio que envolve relacionamento, mas relacionamentos orientados pela palavra. É por isso que nós estamos estudando coisas como uns aos outros. Porque é preciso que nós entendamos qual é a vontade do Senhor para nós e para os nossos irmãos, e especialmente de uns para com os outros. E sendo assim, nós temos visto aí surgir um cristianismo relativo, ou relativista, que aceita verdades plurais, que não confronta o pecado. Na verdade, falar de confronto em relação ao pecado é uma ofensa, e o que constitui, obviamente, um perigo real e contemporâneo. Sendo assim, Pedro vai mostrar para nós como agem os falsos mestres. Onde eles estão, quem são, como são, o que fazem. E o que Pedro vai destacar para nós aqui logo no primeiro versículo é algo muito interessante, porque ele vai dizer que esses homens estão infiltrados no meio do povo de Deus. Percebam, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Percebam que Pedro diz que essas pessoas sempre aparecem no meio do povo. E Pedro faz aqui uma análise que não envolve apenas o seu tempo, mas ele vai aos tempos dos profetas.
Surgiam naqueles dias, nos dias de Isaías, nos dias de Jonas, nos dias de Jeremias, falsos profetas, falando coisas que agradavam aos corações. O texto que o presbítero Emílio leu aqui para nós, ele é bem interessante, porque ele fala dessa perspectiva do profeta que anuncia coisas boas. E anunciar coisas boas não é falar o que agrada, mas é falar a verdade, é falar o que Deus mandou falar, porque o que Deus manda falar é o que de fato é bom. Então há no meio desses falsos mestres, não é uma doutrinação, há um método seguido por eles. E qual é o método que eles desenvolvem? É a dissimulação. Por dissimulação nós entendemos aqui uma maneira de entregar o recado que tem por objetivo agradar os ouvidos. Eles usavam, portanto, de bajulação, fomentavam nos corações as ambições, levavam essas pessoas a viverem dissolutamente, ao passo que o Evangelho nos recomenda uma vida reta. Eles relativizavam isso e diziam, não precisa ser assim. Para que essa rigidez? Para que essa dificuldade? Você pode ser feliz, se te agrada, que mal faz? E são coisas que nós estamos ouvindo e falando até o dia de hoje. Se te faz feliz, por que não? Por que você vai negar a você esse prazer? A questão é justamente essa, por que você vai negar isso? Ao passo que quem segue nessa linha está negando sim, mas não aos seus desejos, não às suas inclinações pecaminosas, mas estão negando ao próprio Cristo. Uma outra coisa que eles negavam era a inerrância bíblica. Para eles a Bíblia, a palavra de Deus, não era a verdade absoluta. Havia outras verdades que deveriam ser consideradas. Logo, a Bíblia, dentro dessa compreensão, se torna errante. E aí, fazendo uma ponte com os pregadores dessa linha de nosso tempo, a gente precisa fazer uma atualização bíblica, a gente precisa fazer uma reinterpretação, porque talvez a Bíblia não esteja dizendo isso, talvez a Bíblia não queira afirmar isso. E é com base nessas coisas sutis, que pouco a pouco o povo de Deus vai se afastando da verdade, vai se afastando do Senhor, vai negando a Cristo. Só que à medida que se afasta de Cristo, se aproxima da condenação, do juízo, do inferno. É o que Pedro está afirmando aqui. Até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Percebam que a consequência, o resultado imediato disso é destruição. Interessante é o fato que Pedro afirma aqui que a negação é contra o soberano Senhor que os resgatou. Pessoas que afirmam, pessoas que clamam, pessoas que reconhecem o Senhor. Mas são justamente aqueles que o Senhor Jesus afirmou no capítulo 7 de Mateus, versos 22 e 23, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Então não é suficiente alguém dizer Jesus é meu Senhor. É preciso que a vida referende esta afirmação. É preciso que a vida mostre que de fato o Senhor é Senhor da sua vida. Confessa ao Senhor Jesus. Sim, mas essa confissão tem que vir acompanhada de uma praxe. Tem que vir acompanhada de uma orientação de vida. Então o verdadeiro cristianismo ele é marcado por algumas coisas. Vamos ler alguns textos aqui. Vou pedir a um irmão, irmã que abra aí Efésios 1,14. Outro que abra João 10, 28. Para que nós percebamos algumas marcas muito simples do verdadeiro cristianismo. Existem muitas outras, mas vamos a essa aqui. Quem quer ler para a gente aí Efésios 1,14? Vamos lá?
Qual é o penhor da nossa herança? Penhor é garantia. Herança é a ideia daquilo que nós receberemos um tempo depois. Então, qual é a marca do verdadeiro cristianismo? Perseverança. Um verdadeiro cristão, ele não desiste, ele não abandona, ele segue firme. Não é? A gente muitas vezes se vê diante dessas dificuldades de compreensão, porque, poxa, como é que é isso? Estou garantido? Sim, você está garantido. Mas aquele que vive garantido também vive acompanhado de uma marca que é a perseverança. A segunda coisa está em João 10, 28, que é uma outra marca do verdadeiro cristianismo. É uma certeza que nós podemos ter. Quem quer ler? Eu lhes dou a vida eterna. Quem está afirmando isso aqui não é João, é Jesus. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, o que eu dei está dado, é de verdade. Agora o fato, meus irmãos, muito interessante é que o que Jesus nos dá faz diferença na nossa vida. Me muda, muda você, muda a todos nós. Então um salvo eternamente vive como um salvo deve viver. Então, o resultado de tudo isso aqui é o seguinte: o verdadeiro cristianismo entende algo decisivo. Cristo é suficiente. Cristo é bastante. Cristo é tudo o que nós precisamos. Não é? Então, eles agem exatamente para deturpar do coração das pessoas essas convicções. Porque o objetivo deles é promover uma conduta errática no coração das pessoas. É interessante que a doutrina, ela orienta a nossa ética. O que eu sei define como eu faço as coisas. Por isso é tão importante a gente entender e pensar, não é, acerca daquilo que nós estamos aprendendo. Porque o que você sabe vai definir como você vive. É isso que o cristianismo faz. Nos dá um conhecimento verdadeiro, para que nós vivamos verdadeiramente. Fé é acompanhada de atitude. O que a falsa doutrina faz é exatamente isso. E aqui nós nos deparamos, meus irmãos, com uma estratégia amplamente utilizada por Satanás desde o início. Satanás, ele é um pirateador do Evangelho e de toda a obra de Deus. A gente vê isso muito claramente lá em Apocalipse, mas se você analisar biblicamente, você vai perceber que Satanás, ele sempre quer oferecer uma versão do que Deus faz. Porque ele é um usurpador. O que colocou Satanás na condição que ele está hoje é justamente querer o lugar de Deus. Como ele não conseguiu, ele tenta criar o seu reino paralelo. E é por isso que ele engana. Então, assim como a fé, a doutrina, orienta a nossa ética, a falsa doutrina vai colocar as pessoas numa falsa vida. Percebam que é algo desastroso. Observe o verso 2, o que diz: muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. A ideia de libertinagem aqui é de uma vida pautada na imoralidade, na mentira, no engano, no engodo, em todas essas coisas que nenhum de nós quer. Algumas palavras nos aborrecem: traição, mentira, engano. Ninguém gosta de ser traído, ninguém gosta de ser enganado, não é? Muito embora às vezes traiamos, mintamos e enganemos. Mas quando é conosco, ficamos profundamente magoados. Mas essa falsa doutrina estava colocando as pessoas exatamente numa vida igualmente falsa.
O Senhor chamou as pessoas para a liberdade. Liberdade do pecado, liberdade para adorar a Deus. O que o diabo faz? Ele coloca as pessoas numa vida libertina. O que é uma vida libertina? É um uso abusivo da liberdade. Uma pessoa libertina acha que pode fazer o que dá na telha, que pode viver de forma hedonista, buscando apenas os seus prazeres. Liberdade envolve consciência, entendimento, comedimento, equilíbrio. Aí é onde está a diferença. E Pedro atesta o perigo dessa postura, exatamente porque cristãos vivendo assim colocam em xeque a veracidade do verdadeiro cristianismo. Ora, se eu sou um cristão, se me afirmo cristão, mas vivo como um mundano, isso não apenas pesa sobre mim, mas pesa sobre toda a comunidade de fé que eu represento. Então, se você é um cristão e vive dissolutamente, o mundo vai olhar e dizer assim: é dessa maneira que a igreja caminha. Porque eu e você carregamos a igreja conosco. Somos representantes desse corpo. Então, se você usa mal a sua liberdade para fazer o que desagrada ao Senhor, para se relacionar de forma abusiva, para usar a sua liberdade ao seu bel prazer, você está dizendo ao mundo: a minha igreja é assim. Nós somos assim. Infamando o Evangelho, será infamado o caminho da verdade. O caminho continua sendo verdadeiro, mas diante das pessoas ele será infame, ele será mal visto, ele será criticado. Pedro chamava essa vida libertina aqui, né, a Bíblia ela traz muitos termos que ainda são eufemísticos. Isso por causa da tradução, não é da época. Mas quando a gente olha para o original, quando ele fala de práticas libertinas, ele está falando de uma vida sem vergonha. O que Pedro está dizendo para nós aqui, meus irmãos, é muito sério. Porque os falsos ensinamentos estavam levando as pessoas a viverem uma vida despudorada. O que significa dizer que aquelas pessoas não tinham mais vergonha de pecar, pecavam descaradamente. E não é diferente nos nossos dias. Hoje a gente tem visto muita coisa, mas você é crente? E a pessoa está falando de Jesus lá no meio da balada. Não, eu sou, é mesmo, é. Vida libertina, ou seja, a pessoa perde a vergonha, não tem mais escrúpulo nenhum. Então essas práticas libertinas, é essa compreensão de viver, estou nem aí, sou cristão, mas transo com a minha namorada, estou nem aí. Sou cristão, mas vou para o boteco encher a cara, estou nem aí. Sou cristão, mas estou aí, fazendo negócio e logrando as pessoas. Estou nem aí. Sou cristão, mas estou nem aí. O importante é que eu tenho Jesus no meu coração. Isso é que importa. É um viver sem vergonha de Deus, sem vergonha do Evangelho. A grande pergunta, meus irmãos, diante dos nossos pecados é o seguinte: como é que fica isso diante do Evangelho? Percebam, irmãos, que é diferente de uma vida religiosista. Eu não posso fazer isso porque eu sou crente. E você também não deve fazer. Percebam que é liberdade e não libertinagem. Tá certo? Então, são coisas que nós precisamos considerar. Então, a verdadeira doutrina, ela deve resultar em verdadeiro viver, dizia Edwin Bloom, comentarista bíblico. E era justamente o que aqueles falsos mestres faziam, promover conduta errática. Nos nossos dias, quais são os emissários desse tipo de prática? São os liberais. Os liberais entendem, eles afirmam, você pode pedir a eles para dar uma aula bíblica, eles vão te dar.
mas eles não creem no que eles muitas vezes ensinam. Porque foi justamente o liberalismo teológico que trouxe para as igrejas, para o povo de Deus, esse tipo de prática. Não, Deus está preocupado com o seu coração, não está preocupado com o que você faz. Deus está, sim, muito preocupado com o que você faz. Porque a fé que você professa resulta em atitudes agradáveis ao Senhor. Sempre. Portanto, é importantíssimo entendermos doutrina. Porque é ela que vai conferir saúde às nossas escolhas. Mas esses falsos profetas também eram movidos pela ganância, verso 3, a primeira parte. Movidos por avareza farão comércio de vós. Interessante isso aqui. Com palavras fictícias. Então eram pessoas também voltadas para o desejo de ter mais. A avareza é isso. O avarento, ele nunca está satisfeito, ele sempre quer ter mais. Sempre está em busca de mais. O objetivo daqueles homens não era, melhor dizendo, ensinar verdadeiramente a igreja. Eles queriam, na verdade, serem reconhecidos. E queriam também oferir vantagem com isso. Então eles queriam mais. E a ideia aqui de avareza é possuir o que não deve, de tomar para si. Percebam que, mais uma vez, a perspectiva da usurpação está presente. Por quê? É uma coisa pautada no espírito de Satanás, que é um usurpador. Então, todo aquele que é orientado pelo espírito de Satanás tem esse desejo. Então, esses falsos mestres se levantavam para combater a doutrina apostólica e dizer: não, a verdade está conosco, ouçam-nos. E muitos ouviam. Seus interesses eram espúrios. O objetivo deles era explorar o povo. Jesus também advertiu com relação a isso, Mateus 7,15. Roubadores, ladrões. Jesus constantemente fazia esse comparativo entre a sua vida e a vida daqueles que eram falsos pastores. Eles vêm para roubar, matar e destruir. Eles vêm para enganar. Eles são motivados pela cobiça. E o que dizer de palavras fictícias? Olha só que interessante, vamos fazer um paralelo aqui com o verso 20 do capítulo 1. Pedro vai dizer assim: sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. A ideia aqui de palavras fictícias vem de um termo na língua original que é plastos. Plastos é de onde se origina a palavra plástico. E a gente acha que plástico é um material. Não é. Plástico é aquilo que pode ser moldado, que pode ser transformado como eu quiser. E a gente sabe, né, que a nível de material, o plástico foi uma revolução, porque você faz o que você quiser com plástico. Quando eu ouvi pela primeira vez o termo cirurgia plástica, eu fiquei assim na dúvida, eu falei: como é que é isso? Porque eu relacionava o termo ao material, mas é mais que o material, é a atitude de modelar alguma coisa. Então, quando Pedro está falando de palavras fictícias, ele está falando dessa postura dos falsos mestres de pegarem a palavra e darem a forma que eles querem. Isso nós chamamos de torcer o texto. É eu pegar o que a Bíblia diz e dizer: não, o que ela está dizendo é isso, ao passo que ela está dizendo outra coisa. É muito comum de práticas hereges fazerem isso. Eles olham para o texto, mas não escutam o que o texto diz, mas impõem ao texto o que eles querem ouvir. E aí se constrói uma doutrina. É como quando a pessoa olha para o que a Bíblia relata sobre a amizade de Davi e Jonatas e diz: não, isso aqui é amor homossexual. Está vendo? Davi amou Jonatas. Eles se amaram. Quando a gente sabe que amor
é atitude, não é relacionamento. Não é sentimento, é o que eu faço pelo outro. É como eu cuido do outro. Essa é a perspectiva bíblica para amor. Mas aí quem quer fundamentar biblicamente o seu pecado vai dizer, não, está vendo aqui, a Bíblia diz. E aí todo mundo fica tranquilo, não, se a Bíblia fala, beleza, vai fundo. Então, palavras fictícias, palavras plásticas, intencionalmente distorcidas para atender propósitos escusos, para seduzir ouvidos sedentos por satisfação pessoal. Por isso que muitas vezes hereges têm tantos seguidores, porque eles falam o que as pessoas querem ouvir. O pregador fiel, ele vai falar o que Deus mandou falar. E normalmente o que Deus manda falar as pessoas não querem ouvir. E aí como as pessoas não podem atacar Deus, atacam o pregador. Foi por isso que Jesus morreu. Foi por isso que vários profetas morreram. Foi por isso que os apóstolos foram perseguidos. Porque eles falavam o que o Senhor queria que eles falassem. Mas o falso pregador, ele é movido pela ganância. Ele está interessado em se manter, em se preservar. Ele não está interessado em agradar o Senhor. Por isso mesmo eles são condenados por suas próprias atitudes e tornam-se alvos do juízo. Por mais que eles prosperem no seu ministério errático, isso tudo tem prazo de validade. E um dia eles se depararão com a sentença de morte e serão condenados pelo zelo que Deus tem pelo seu povo. Mas é preciso que o povo de Deus esteja atento. E como eu me mantenho atento, pastor? Mergulhando na Bíblia, mergulhando na palavra, conhecendo a vontade do Senhor, o mais que você puder. Portanto, meus irmãos, não há impunidade para aqueles que distorcem a palavra de Deus. Pedro está aqui fazendo uma denúncia. Muitas vezes a palavra de Deus está nas bocas, está nos corações. Finalizo compartilhando com vocês um poema escrito pelo cantor Jorge Camargo, um irmão nosso, que, pensando sobre isso, escreveu uma bela canção, mas que constitui exatamente uma denúncia, uma forte denúncia, para que nós entendamos, meus irmãos, o que significa conhecer a palavra de Deus. Eu queria só ler um trecho para vocês aqui. Ele vai dizer, na canção Letra Morta, algo mais ou menos assim: está no livro, está no templo, mas não está no coração. Está no grego, está no hebraico, mas não se fez encarnação. Está na forma, está nas formas, mas Deus do céu, como serão os dias que estão por vir debaixo de tanta opressão? E o refrão dessa canção diz assim: e a lábia é falsa, e os lábios tremem, e a lupa aumenta, e a letra mata, e a língua é pobre, o livro fecha, e o templo é pedra. O que ele está fazendo aqui não é uma crítica à teologia, o que ele está fazendo aqui não é um combate ao estudar a palavra, mas o que ele está dizendo é justamente uma denúncia quanto ao fato de conhecermos a palavra e não a aplicarmos como deveria. É nesse sentido que a letra mata. É quando você sabe, mas não aplica no seu viver. Portanto, a única maneira de nos defendermos dos falsos ensinamentos é conhecer, é saber o que Deus quer de nós.
E é por isso que não podemos parar de estudar as Sagradas Escrituras. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e siga nos fortalecendo. Semana que vem, se Deus nos permitir, nós daremos prosseguimento à exposição desse trecho, para que nós entendamos como, de fato, podemos lidar com os falsos ensinamentos. Amém? Vamos orar? Bendito Senhor e Salvador, nós te louvamos, agradecidos pela tua palavra, pela mensagem, ó Deus, que toca e impacta os nossos corações. Que o teu amor profundo, ó Deus, seja conosco, ajudando-nos em todo o tempo a sermos diligentes e a seguramente andar de acordo com a tua vontade. É no nome do Senhor Jesus, ó Deus, que nós oramos nessa oportunidade, rogando ao Senhor que nos conceda essa bênção. Ajuda-nos por amor de Ti mesmo, te suplicamos, hoje e sempre. Amém. Vamos colocar de pé. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo orientador do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor, dando-lhe sede pela palavra, anseio por conhecer as Escrituras, bem como a correta aplicação dessas verdades na vida, a fim de que em todo o tempo saibamos o que fazer, como viver, para agradar o Senhor, até aquele dia em que estaremos para sempre com o Senhor Jesus na eternidade, adorando ao Senhor eternamente. Amém.